Olá pessoal, na Casa do Povo no Ar, mais um podcast da Câmara Municipal de Campinas que conversa sempre aqui com vereadores e vereadoras do Legislativo de Campinas. Hoje o nosso convidado é o vereador Felipe Marchesi e, como é de praxe, eu vou fazer logo na abertura a minha audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos encaracolados acima do ombro, com mechas loiras, tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa branca, mas que ela tem uns desenhos afros. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio todo em preto, na Casa do Povo, com uma TV à minha esquerda, com o logotipo do nosso podcast em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo. Eu já o convido também a fazer a sua audiodescrição. Boa tarde, Mirna. Cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara. Para a gente é sempre um prazer estar aqui, podendo prestar contas do nosso mandato. Eu vou fazer minha descrição também. Eu estou de terno preto, camisa branca, no estúdio aqui da TV Câmara, de fundo, né? Preto também, a cortina, a TV na Casa do Povo, esse logo bonito. E estou aqui à disposição. O senhor é um homem branco. Homem branco. De cabelos escuros. Castanhos. De óculos. De óculos. Isso aí, vereador, muito bem. Isso mesmo. Vereador, a gente vai começar um pouquinho falando de algo recente. Porque a gente teve aí, inclusive, com uma repercussão nacional e até internacional, eu diria, sobre a questão da exposição de crianças e adolescentes, né, em festas, a questão da adultização, sexualização precoce e tudo mais, a partir da denúncia do influencer Felca. A partir disso, a Câmara de Campinas tem se posicionado. O senhor é um desses vereadores que, inclusive, protocolou recentemente um projeto que proíbe atividades que sexualizem as crianças e adolescentes, por exemplo, instituições públicas e privadas que contenham coreografias, conteúdos, manifestações de cunho pornográfico, erótico, obsceno, bem como o contato visual com nudez, seminudez de artistas, seja presencialmente ou por meio de imagens. Além disso, também veda a exposição de arte com esse tipo de conteúdo que também estariam proibidos para menores de idade. Vereador, fala um pouquinho para nós dessa preocupação e, a partir desse momento, como o senhor construiu esse projeto de lei junto ao seu gabinete, também com esse tipo de visão, para que a gente tenha aí uma disciplina a respeito desse tema. Mirna, primeiro é endurecer, né? Algumas medidas como essa lei visa aí endurecer qualquer questão da sexualização das crianças e dos adolescentes. Porque já aconteceu no Brasil várias questões em teatros, né? De apalpar muitas das vezes, shows também, que nós vimos que com cenas totalmente obscenas que aconteceram, inclusive em Campinas. Então, leis como essa vêm para endurecer, para dificultar mesmo, e caso, né, seja alguém grave, alguma questões nesse sentido, nós iremos aí tomar as medidas cabíveis, encaminhamentos, né, necessários para que isso não ocorra na nossa cidade. O Felca, né, o influenciador, ele teve uma audiência no Brasil todo, uma grande audiência desse assunto, e é um absurdo as imagens que são colocadas naqueles vídeos que foram colocados através do Felca, de cenas de crianças, adolescentes, totalmente obscenos, né? A prostituição que acaba... pais, né, que levam seus filhos para troca de dinheiro, né, para remuneração. Quer dizer, isso é um absurdo e nós temos que combater para que isso não venha a ocorrer na nossa cidade. Então essa lei teve essa iniciativa, né, do nosso gabinete, justamente para que a gente venha deixar de forma clara e que a gente tem que falar mesmo, conscientizar as escolas para tomarem cuidado, quem são contratados, quem são as pessoas que vão lá muitas das vezes fazer um teatro, tocar uma música, para que eles possam ser criteriosos, né, nas escolhas, para que não venha acontecer essas aberrações e situações como essas que estão acontecendo no nosso país e que com certeza nós iremos bater contra aqui no município de Campinas.
Vereador, o senhor é o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara ou o senhor já foi? Como que é isso? Eu já participei, já fui presidente por 2 biênios. Hoje eu estou na mobilidade urbana, né? Mas nós participamos já de várias reuniões. Sempre de olho nesse tema. Sempre de olho nesse tema. E que veio agora a calhar através desse influenciador. Tá, o senhor está falando, inclusive, no projeto de instituições privadas, inclusive, não são só escolas públicas, não, gente, olha. Estão sujeitas a uma multa de 1.000 FICs, são unidades fiscais de Campinas. Hoje a unidade fiscal de Campinas está em média de R$ 4,88, ou seja, a gente está prevendo aqui uma multa no mínimo de R$ 4.880 e até autorização cassada de eventos. No entanto, o projeto também fala de ações preventivas através da educação. Por que é importante também colocar a educação, essa forma de mudar a cultura nas escolas, nas instituições, com esse olhar para inibir a erotização precoce de crianças e adolescentes? É conscientizar, né, os alunos. Por isso que existe também as entidades sociais, não é mesmo? Que mais de 200 associações que trabalham em parceria com a Assistência Social de Campinas, que recebem ali crianças, né, que estão mais em vulnerabilidade social da nossa cidade. A gente sabe a importância que essas entidades têm junto às crianças, que elas ficam muitas das vezes no contraturno escolar, né? Quando a criança vai para a escola de manhã, no período da tarde ela fica dentro de uma entidade social que faz esse papel, faz esse papel de conscientização, de estar ali cuidando daquelas crianças para que elas não fiquem em suas casas, muitas das vezes nas ruas. Sim. Que os pais saem para trabalhar e os adolescentes ficam nas ruas jogando um futebol e que estão vulneráveis a qualquer situação, a qualquer perigo, a qualquer risco. Então, como é importante. E aí vem essa questão, como você falou, da conscientização. Que esse projeto de lei, né, nós possamos levar para as entidades sociais, para as escolas privadas. Tem várias escolinhas na nossa cidade de cunho privado e que podem nos ajudar nessa conscientização e de levar isso para os aluninhos, para as famílias, para que tenham cuidado com as crianças. A gente sabe que como tem sido atacado as crianças, as famílias no nosso país, e nós precisamos de leis mais duras, mais severas e que possam punir esses, né, criminosos que agem dessa forma. Ainda na educação, o seu projeto prevê a criação de um fórum de discussão aberto às famílias para orientação e apoio psicológico dessas famílias. É uma melhor orientação aos pais e responsáveis, vereador? Exatamente. Nós temos criado, por exemplo, nós temos na região uma associação que tem esses atendimentos psicológico a crianças, e a gente sabe a importância de ter esses profissionais nessas associações, as entidades sociais, justamente para quando acontecer qualquer situação parecida como essa, saber, né, como a família vai tratar, como a família pode fazer, e também esses profissionais podem ajudar, né, na conscientização, nesse trabalho com as crianças e com as famílias espalhadas aí nos 4 cantos da nossa cidade. Sim, vereador, ainda falando sobre esse projeto, ainda na sua justificativa, o senhor diz que a proposta é para evitar a exposição aos conteúdos inadequados, sem restringir a liberdade de expressão artística quando esta for compatível com a faixa etária. Então, não tem nada a ver com censura. Não é questão da censura, é questão da prevenção. O que é, né, ideal para aquela faixa etária. Para aquela faixa etária. A gente sabe que na internet que é o complicado, né? As Sim. escolas ainda, elas têm esse cuidado de saber lá, a gente vai receber tal profissional, né? Ler o currículo da pessoa, mas a internet que é o difícil. Sim. Né? Que a gente tem que também abrir uma frente parlamentar aqui na Câmara justamente para discutir sobre isso, sobre a questão das redes sociais, né? Que as crianças ficam mais tempo quase no celular do que na escola. Sim. Então os pais têm que estar observando as crianças com esse aparelhinho aqui, que ela é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem, mas também para o mal. E quantas pessoas mal intencionadas nós temos
Então fica aqui, né? Jogos que parecem inocentes e não são. Jogos terríveis. Acompanhei numa reportagem jogos aí conhecidos de nome. Eu tava vendo, eu falei, o meu sobrinho tava jogando esse joguinho aí na televisão, que tinha, né, que pelo mesmo nome eu lembrei que ele fala que joga. E passando lá coisas terríveis de dança, de prostituição, o carro parando assim num bairro, como se fosse um prostíbulo mesmo, e as crianças tendo acesso, familiarizando com aquela questão. Naturalizando com aquela situação que, para ficar tudo normal, né? Quer dizer, a criança já cresce com isso na mente e teremos uma sociedade à frente muito mais terrível do que nos dias atuais. Sim. Porque desde criancinha, elas já participando disso, vendo isso, vai crescendo como se tudo fosse normal, né? E não é, sabemos que não é. Vereador, o senhor pretende deixar com que esse projeto transcorra normalmente, tramite normalmente aqui na Câmara de Campinas, ou o senhor deve pedir urgência? Eu vou deixar que ele tramite nas comissões, vai ter o parecer jurídico, para que não tenha nenhum tipo de erro no projeto, para que quando ele for para votação possa ser aprovado e sancionado pelo prefeito. Não adianta a gente criar projetos, pedir urgência e depois ser vetado no Poder Executivo, que pega, se for até mal, né? Para a gente que está fazendo a lei. Então nós queremos passar pelo trâmite normal da casa, pelo jurídico da casa, para ver se tem alguma coisa ali que possa alterar ou que possa até ser melhorado, para que depois venha a ser aprovado e que possa dar certo essa lei aqui na nossa cidade. Uma outra frente de trabalho do Legislativo de Campinas é a emenda parlamentar. Através dessa emenda, o vereador ou vereadora indica um montante do orçamento para determinada obra, para determinado lugar, para concertos e tudo mais. E a gente tem aqui um trabalho que o senhor fez lá na UPA São José, com a reforma de urgência e emergência, mais a climatização da sala de espera. Fala um pouquinho o que foi essa emenda. Isso já está sendo feito, já foi feito ou está à espera de acontecer? O que está acontecendo lá? Mirna, na última semana, eu até publiquei um vídeo nas nossas redes sociais. É importante, né? A população também nos acompanhar pela rede social, através do Instagram, Felipe Marques. E lá eu publiquei sobre a UPA São José. Nós tivemos uma reunião para ver a planta do que vai ser mexido nessa unidade. Nós enviamos uma emenda parlamentar destinada de quase 2 milhões de reais para ser reformada a recepção, todos os banheiros, a ampliação também da recepção. Muitas pessoas ficam ali na parte de fora e fica num local inapropriado. Então nós pedimos, né, essa ampliação da recepção e mexer também em 2 pontos importantes que estavam ali, que é da urgência e da emergência. Tá. Então essa planta foi apresentada para mim, para minha equipe, e que nos próximos meses dará aí o pontapé inicial do início da reforma desta UPA, que é tão importante, que atende dezenas de bairros, uma população de mais de 200 mil habitantes, que margeia ali a rodovia Santos Dumont, a região de Viracopos, a estrada velha de Indaiatuba. Quer dizer, uma unidade tão importante e que está um pouquinho precária, que nós precisamos, né, desta ampliação e desta reforma para que possa aí melhorar os atendimentos para a população. A população reclama muito do calor ali da recepção, os banheiros que estão totalmente destruídos, e que agora com esta reforma ficará totalmente utilizável para a população. A gente sabe também de uma questão importante, Mirna, que não é só a questão da reforma, mas depois dela concluída, serão feitas essa ampliação por 4 etapas, as melhorias. Todo ano nós estaremos mandando a emenda para a UPA São José. Esse ano é a primeira etapa, é isso? É a primeira etapa, certo, da recepção e da urgência e emergência. E depois todos os setores serão reformados e ampliados, porque tem um negócio lá que eles utilizam no governo federal, que eles pedem para o governo federal uma verba, dependendo do atendimento que a unidade faz, ela é classificada. Tipo assim, unidade da UPA São José hoje está lá no nível 3. Sim. Mas ela já é nível 5. Ela não recebe a verba de nível 5, porque
o local lá é inapropriado, é pequeno, a recepção, os leitos. De fato, ela ainda não é nível 5, então. Exato. Só que o atendimento dela já é de nível 5. Ela já atende o que é necessário, ela já tem lá o que precisa, mas a questão do prédio impossibilita eles pleitearem esta questão do nível 5. Que seria mais uma verba para melhorar lá. R$300 mil por mês. Quer dizer, você pode aumentar o RH da unidade, tendo mais médicos, mais enfermeiros, em todas as especialidades. Então nós estamos trabalhando para essa reforma, para que a gente possa pleitear esse nível 5 e chegar a esse recurso mensal para a unidade, para que possa melhor atender aquela população. Sim. Vereador, o senhor falou inclusive agora há pouco do atendimento, a gente lembra que a unidade de pronto atendimento, claro, atende principalmente as pessoas ali no entorno, mas às vezes tem pessoas que atravessam a cidade para ir até a UPA São José, inclusive. Sim, é urgência e emergência. Às vezes você está ali numa casa na nossa região fazendo uma visita, passa mal, se o SAMU vai buscar, vai direto para a UPA. Uma coisa importante, vale ressaltar, que as rodovias Santos Dumont, a Anhanguera, a própria Bandeirantes, quando ocorre acidentes, a maioria das vezes vai para a UPA São José, porque é a unidade mais próxima de atendimento de urgência e emergência. Então, além dos bairros, né, recebe também a questão das rodovias, os acidentes que ocorrem, que vão direto para a unidade, que às vezes tem os atrasos, né, mas você não sabe o que está acontecendo, né, da porta para dentro. Às vezes chega uma ambulância de uma pessoa que sofreu um acidente, de algo urgente que precisa ser socorrido imediatamente. Sim. Então é uma unidade muito importante para a cidade e nós estamos trabalhando, buscando também recurso de deputados. Deputado Jonas Donizete sempre tem, né, nós temos pedido emendas para ele, sempre quando solicitado, ele tem enviado em várias áreas da nossa região, tem sido solícito e nós queremos pleitear mais ajuda na área da saúde, porque a gente sabe, né, que a saúde é em primeiro lugar, a saúde ela não espera, né, ela é urgente, então é isso que a gente tem tentado fazer. Então, vereador, quando o senhor, por exemplo, eu falei na abertura da emenda do vereador, mas quando a gente fala numa obra tão grande como essa, a do senhor pode juntar com a, por exemplo, do deputado federal para fazer o que é preciso, é isso? Exatamente. Nós podemos mandar lá destinado para a Rede Marugate, para que essa obra possa dar continuidade nela. No total dela, ela vai custar quase R$6 milhões, toda a reforma. Correto. Então nós já mandamos esses 2 milhões e nos próximos anos, e tem que ser feito por etapas também. Então não adianta mandar os 6 milhões, que não vai conseguir fazer tudo de uma vez, que a gente não vai fechar a unidade para poder reformar, né, o prédio todo. Então é até bom mandar por etapas mesmo. A cada ano vai sendo superadas reformas e daqui a alguns anos nós teremos uma unidade pronta para pleitear no governo federal para ter esse recurso tão importante de R$300 mil por mês, que vai fazer toda a diferença nos atendimentos. O senhor falou agora há pouco, vereador, sobre a Santos Dumont, que é um gargalo bem importante quando a gente fala em trânsito e mobilidade urbana, e o senhor, inclusive, agora está presidente da comissão. Como está essa tratativa, que é uma ânsia, um desejo, principalmente de quem mora naquela região, de quem tem que circular por ali de manhã, principalmente no final da tarde, ou quem tem que acessar o aeroporto de Viracopos? O trânsito é muito intenso nos horários de pico. Então, quando eu assumi a Comissão de Mobilidade Urbana, o primeiro assunto que eu trouxe em pauta foi a questão da rodovia Santos Dumont. Pela urgência que tem aquela população, de que possa ser feito as marginais, que a gente tanto tem lutado há anos. Passa governo, entra governo, promete, fala que, né, vai ser executada e acaba que passando os anos e continua da mesma forma. Então nós temos cobrado o governo do estado. Mas quem tem que fazer? A concessionária, a Artesp, como é isso? É uma parceria, parte do dinheiro do governo estadual e parte também da concessionária. A concessionária, nós aprovamos de uma audiência pública o projeto das marginais da rodovia Santos Dumont. Na hora, nós vimos que já estava tudo ok, nós assinamos, nós tivemos só ressaltamos aí 3 problemas
que inclusive a associação ali daquela região nos apontou em audiência pública, nós formalizamos esses encaminhamentos e assinamos com a promessa deles darem o retorno também desses encaminhamentos feitos pela população. E nós já autorizamos pela Câmara Municipal essa questão junto à concessionária, e eles estariam dando continuidade junto à Artesp e ao governo do estado para dar continuidade do processo que roda tudo, né, no governo estadual, para que possa ser encaminhado. Mas a gente sabe que a questão também é política, que o governo ele tem que querer fazer, colocar como prioridade, porque quando se coloca uma obra dessa como prioridade, a gente sabe que a coisa acontece. Sim. Então nós estamos cobrando o governo do estado para que possa realmente colocar a rodovia Santos Dumont como prioridade nos assuntos estaduais de uma rodovia tão importante da nossa cidade. Mas já existe alguma sinalização de que há o desejo do governo do estado em resolver isso? Olha, Mirna, sinceramente, pelo que a gente vê nos debates, não tá como prioridades do governo. Isso nos preocupa um pouco. Por isso que é importante, né, ter o vereador, ter a população junto com a gente, para a gente cobrar para que seja executado. Sim. A gente ouve falar dessa ampliação das marginais há anos. Sim. E não acontece. Como eu disse, passa governo e nunca é a prioridade do governo estadual. Então nós temos trabalhado isso junto à concessionária para que eles possam priorizar essa obra para ser executada de uma rodovia tão importante como a nossa. Falando em trânsito e transporte, recentemente quem o acompanha nas redes sociais viu que inclusive o senhor fez aí uma espécie de protesto na rede social, fez um flagrante em relação ao trânsito de caminhoneiros. Eu queria que o senhor contasse para quem não viu o que está acontecendo, como foi essa atuação, vereador. Primeiro dizer que a gente não tem nada contra os caminhoneiros, né? A gente sabe da importância dos caminhoneiros no Brasil e a questão é só uma questão pontual ali, que existe algumas empresas que estão localizadas ali na Estrada Velha de Indaiatuba e que usam o bairro para cortar o caminho deles. Então existem ali as regras, as leis municipais que elas precisam ser obedecidas. Que são aquelas limitações, é isso? As limitações. E lá já tinha as placas de 15 toneladas. Então o caminhão que estiver carregado com acima de 15 toneladas, ele não pode trafegar ali. Pela questão de asfalto que estraga, as questões de drenagem. Todo mês praticamente chega reclamações de buracos na rua. Mas o problema não foi esse. Foi quando eu fiquei sabendo que naquela rua, na rua Alberto de Grande, no Nova Mercedes, existiam ali duas famílias, duas pessoas que moravam ali na sala, que estavam acamados, inclusive uma recentemente faleceu. Estavam há anos ali e acabou falecendo alguns dias atrás. Nossa solidariedade a todos os familiares. Então, ainda existe um senhor que está ali, que fica 4 metros ali da rua. Quer dizer, os caminhões passam 11h30 da noite, às 3 horas da madrugada, em comboios, carregados, né? Quando eles freiam ali para ir nas lombadas, faz barulho, acorda. E justamente num horário que não tem fiscalização. Porque não tem fiscalização 24 horas. Exatamente. Existem as equipes de emergência da INDEC, mas de urgência. É um outro caso. É um outro caso. Eles não estão ali na rua. Não tem nem como, né? O efetivo é bem pequenininho. Exatamente. E aí onde entra, né, o nosso papel de ajudar a comunidade. Sim. E nós fomos lá, paramos os caminhões, falamos, aqui não é local de vocês passarem, vocês estão cometendo infrações. Eles fazem isso o quê? Para não pagar pedágio? Ou não? Só para cortar caminho mesmo? Para cortar caminho. Agora, espero que com a finalização da obra lá em cima da Miguel Melhados, sim, que eles possam andar um pouquinho mais, mas ficou ali, tá ficando uma rodovia excepcional. Correto. Que ande um pouquinho a mais, mas que eles não incomodem a questão ali dos moradores. Sim. E aí nós fizemos alguns vídeos, deu repercussão nacional. Sim. O vídeo. Mas a gente, né, teve
a questão ali de explicar nos mínimos detalhes. Nós fomos ali nas famílias para explicar o que de fato estava acontecendo. A população não estava aguentando mais, então nós tive que ter essa iniciativa de imediatista, né, de parar ali o caminhão para chamar atenção mesmo, porque eles não estavam obedecendo as placas. Ainda um ou outro está passando. Sim. A gente pede, né, para as empresas ali terem essa consciência, poxa, sim, de não trafegarem ali, porque tem incomodado a população e nós vamos ser rígidos, né? Tenho cobrado a INDEC para que fiscalize aquela rua, para que eles não retornem, e eu tô sabendo já que estão voltando a passar lá. Ali não tem câmeras da Sincamp, tem? Tem as câmeras de inteligência, né, da Sincamp, nós mandamos uma emenda, mas elas não conseguem identificar se o caminhão está carregado ou não, muitas vezes, entendeu? Porque fica todo fechado, sim, gera dúvida. Correto. Então o agente tem que estar no local. Compreendo. Então nós estaremos cobrando sim a INDEC para mandar os agentes lá para que possa, né, fiscalizar e que a lei seja cumprida naquele local. A gente está falando ali da região do Nova Mercedes, agora a gente, bem ali do lado, a gente tem o Nova América, que também ainda a gente volta a falar de criança e adolescente, mas dessa vez com a possibilidade de ampliação lá ali da creche do Nova América. E essa também é emenda impositiva, vereador, ou não? Não, ali é uma luta que nós estamos já há anos, da ampliação da creche José Fidelis. Uma importante creche, nós temos uma fila de espera de dezenas de crianças e que eu venho trabalhando desde quando eu entrei como vereador. A gente vem trabalhando, né? Ainda mais por ser da comissão da criança e do adolescente. Eu participei de algumas reuniões do Ministério Público, quando o promotor pedia para nós, né? Precisa de ter mais creches, precisa de comprar, né, terrenos para resolver o problema da fila de espera, que em Campinas estava chegando quase a 6.000 crianças, sim, na fila de espera para uma vaga para criança ficar ali na creche. E nós trabalhamos e coloquei também a minha região como prioridade, nós estamos batalhando para que isso seja solucionado. E no ano passado, 16 novas creches foram construídas, desde o início, né, da compra de alguns terrenos do governo Jonas Donizete, e agora a conclusão das obras junto com a FUMEC, junto com o Ari Piscinato. Lá tem espaço do amanhã em naquela região ou não? Tem as creches no entorno, na região de Nova Mercedes, agora também em Viracopos, tá, e específica no Nova América, foram comprados já os terrenos ao lado da creche por ampliação. Então uma conquista importante para nossa região, a compra desses terrenos, e agora nós estamos aguardando ansiosamente o início da construção desta ampliação, além também de toda a adequação do prédio antigo, a troca de telhados, que são telhas ainda de amianto, aquela que fala na questão cancerígena, e nós lutamos tanto para que isso pudesse acontecer, e já fui conhecer também a planta ali de toda ampliação. É a FUMEC quem é responsável por essa ampliação ou é a própria Secretaria de Educação? Provavelmente a Secretaria vai passar para a FUMEC, a construção. Certo. Que tem sido feito desta forma. Eu acredito que vai ser... Tanto que a Câmara aprovou uma lei para que isso pudesse acontecer, né? Que com certeza agilizou muito a questão burocrática. Sim. Da questão na área de educação. Inclusive, nós vimos isso na prática. Em um ano, construir 16 novas creches foi um sucesso. Então, nós estamos aguardando ansiosamente para o início dessa importante obra, que o prefeito possa assinar logo essa ordem de serviço para a gente zerar a fila de espera daquela região. Vereador, o senhor é uma pessoa que a gente percebe que sempre tem entre os seus projetos o reconhecimento às organizações da sociedade civil, antigamente chamadas de ONGs, né? Não se usa mais essa nomenclatura. E parece que também essa questão, a gente sabe que o senhor já participou do Na Casa do Povo, tem uma questão que o senhor tem um trabalho importante também na igreja, né? Que é o seu público evangélico. O que aconteceu, que o senhor inclusive parece que tem uma história pessoal que envolve esse reconhecimento das organizações da sociedade civil? Eu tenho atendido muito as entidades sociais, as associações de bairro, então nem se fala, direto a gente está aqui na Câmara. O senhor já foi presidente de uma associação? Já fui presidente do bairro, presidente do conselho também local de saúde, comecei assim a minha carreira, minha história, né?
política. E a gente tem esse olhar especial. Quando chegam presidentes aqui de bairros ou de associações de hoje, que a gente fala de institutos sociais, eles nos procuram e a gente sabe como é importante o trabalho deles, o papel que eles desenvolvem na sociedade, de muitas vezes de tirarem as crianças da vulnerabilidade social, ficam ali nas associações com programas sociais, com oficinas profissionalizantes, o próprio esporte, né, jiu-jitsu, futebol, quanta coisa boa que as entidades sociais prestam um grande serviço de qualidade aqui na nossa cidade para a população. Sim. Então nós sabemos dessa importância e nós encaminhamos emendas parlamentares, nós ajudamos... já frequentou uma dessas organizações quando era criança ou adolescente? Eu nunca frequentei, mas quando meu pai era pastor da primeira igreja batista, lá no Nova América, na época lá dos anos 2000, existia um projeto que chamava Projeto Esperança, que era mantido pela Igreja Batista Central de Campinas, aqui na Moraes Salles, e também mantido pelo Colégio Batista de Campinas da época. Então eles sustentavam esse programa social que era ali na nossa igreja. Então eu cresci no meio disso, vendo meu pai trabalhar, vendo meu pai atendendo as famílias, vendo aquelas crianças chegando ali no Projeto Esperança, e eu sempre fui envolvido, né, com a igreja, com os embaixadores do rei. Então nós tínhamos um trabalho muito grande ali com as crianças e adolescentes naquela época. E eu cresci no meio de tudo isso, vendo a importância que foi esse projeto naquela região. Então, sabendo disso, nós temos esse olhar, esse carinho todo especial. E agora nós temos uma entidade social muito importante que foi fundada aqui na nossa cidade pelo pastor Silas, pelo Livan, que chama Associação Renovo, que eu acho lindo o trabalho deles, que eu tenho acompanhado. É também nesse sentido do contraturno ou não? Não, eles ajudam as entidades sociais, mais lindo ainda. Que é o financiamento. É o financiamento. Eles vão atrás de pessoas, de voluntários, para ajudar, né, as entidades no que elas estão precisando. Então eles ajudam na questão da documentação, eles prestam uma assessoria muito bacana. Então nós temos visto, nós vamos dar, né, o título para eles aqui na Câmara. Por quê? Porque é o que eu gosto de fazer, de acompanhar, de estar presente, e vendo pessoas sérias como eles, a gente fica, né, feliz em saber que existem entidades, associações sérias que prestam um excelente serviço e que ajudam a questão aí da Secretaria da Assistência Social. Porque muitas entidades, Mirna, chegam lá numa reunião, quero falar com a secretária. Só que quando você vai ver, mal eles têm o CNPJ. Entendeu? E é uma responsabilidade tripartite entre governo, sociedade civil e empresa privada. A sociedade civil, ela tem que ter esse apoio, porque foi como o senhor disse, tem muita gente que tem boa vontade, tem iniciativa, mas a gente tem as questões burocráticas que precisam ser respeitadas. Então, exatamente, quando eles montaram essa associação para prestar assessoria, eu achei lindo que não tem custo, eles estão fazendo de boa vontade, de bom coração. Então a gente vê que tem ganhado força, as entidades têm participado e com certeza muitas pessoas serão beneficiadas com programas, com empresas que eles estão trabalhando em cima disso. Sim. Então que muitas entidades, né, possam receber esse apoio documental para que eles possam, né, formar toda essa questão burocrática que algumas é o maior desafio. Regularizarem, né? Exato. Tem gente que tem trabalhos nos bairros de futebol, na área do esporte, de luta, mas que não tem o seu documento. Sim. Então, é essa área social, Mirna, que eu gosto, que eu tenho atendido, que eu ando nas entidades para conhecer, é o que a gente ama fazer. Tá certo. Então, a gente está falando de atividade social e até o vereador mencionou atividades esportivas. E a gente tem uma ação, inclusive, que teve aí a sua atuação direta, a questão da Areninha Baeté. Tá tudo certo lá já? Isso, nós já inauguramos uma praça de esportes linda lá na Vila Baeté, na região do Nova Mercedes, San Diego. Ficou uma obra de primeira mesmo. Quero agradecer todos os deputados envolvidos, Jonas Donizete, Dirceu Dalben,
que mandaram recursos, o prefeito Dário, que concluiu com tudo que precisava ali no entorno da praça, e ficou uma praça linda para aqueles moradores da região do Vila Baeté. Era um local de entulhos, de lixo, totalmente degradado. Foi totalmente revitalizado. As máquinas, quando começam a trabalhar, deixa a coisa bonita mesmo, né? É legal de você ver obra antes e depois, né? E a gente tem feito isso, pegar lugares difíceis de arrumar e deixado como praças, locais de esportes, para que a comunidade possa conviver ali com suas famílias e praticar um esporte também, que é a saúde para todos. O que tem numa areninha, em resumo, geralmente? A areninha, ela é um campo sintético, que é novidade em Campinas, né? São poucos bairros que tem aquele campo sintético. Ao lado vem com um campo, com uma quadra de basquete 3x3, o basquete de rua. E ao lado, aí teve o complemento, né? Do campo de areia, campinho de areia que dá para jogar vôlei também. Sim. E no entorno tem a questão da pista de caminhada. Então, alguns têm academia de terceira idade. Academia de terceira idade, playground para as crianças. É uma praça completa para a comunidade. As crianças, os pessoal lá do condomínio, os síndicos, eles falaram que as crianças descem para lá, porque eles ficam ali nos prédios, né? E ficam ali meio presos, né? Agitados. Agora tem um local de lazer para que eles possam frequentar. E ficou muito bonito, tudo iluminado à noite. Eles podem brincar até as 10 da noite, que não tem problema nenhum. Sim. Vereador, a gente está falando aí dessas ações ali na região. E, inclusive, o senhor acaba de mencionar essa questão lá da areninha, ter um centro de esporte. Hoje, quando a gente pensa naquela região, nos avanços que foram levados para lá, o que o senhor acha que ainda precisa acontecer mais ainda em termos de levar equipamentos públicos para lá? Mirna, muitas questões ainda. Nós temos questões na área da saúde, que sempre precisa de melhorar, quer dizer... Já mandei também em emendas passadas, de anos anteriores, emendas parlamentares para várias questões de uma unidade do centro de saúde. Então, esses bairros que eu tenho citado, existem ali de 4 a 5 postos de saúde. Quer dizer, a demanda nossa é muito grande para pouca verba. Certo. Nossa cobertura é curta, a gente tem que escolher bem o que vai fazer para que possa ser bem gasto o dinheiro público. Então, a gente tem priorizado, né, a área da saúde, e depois a área do lazer, do esporte. Tem muitos locais ainda que podem ser feito uma praça, pode ser feito ali uma quadra, um local que a comunidade possa passar a participar. E o cuidado, né? A gente precisa também do apoio da população, do cuidado, para que a gente venha fazer algo e daqui a um ano ter que consertar tudo de novo. Sim. Então é importante o cuidado, para que a gente possa fazer em outros lugares, ao invés de ter que ficar consertando depois os remendos lá. Lá, quebraram a lâmpada, quebraram lá o alambrado, estouraram lá por mau uso e mau cuidado. Por muitas vezes vândalos. Recentemente, uma sexta-feira à noite, na saída de uma das escolas estaduais, nós pegamos algumas imagens, já adultos, né? Porque quem está no segundo, terceiro ano, praticamente já são adultos. Saíram da escola, passaram chutando a academia, estragaram o guarda-corpo de um playground, daquela casinha, né, do Tarzan. Arrancaram, puxaram toda a parte do guarda-corpo. Entendeu? Mas aí é uma falta de cidadania, né, uma vereador? Falta. Então a gente precisa do cuidado, né, da população. Porque é para a própria população, né? Exatamente, é para os irmãos dele, eles estão estragando, às vezes tem irmão pequeno. Sim. Então é terrível quando a gente vê esses casos, né? Então a gente pede, né, esse cuidado, onde a gente consegue, a gente coloca aquelas câmeras para poder inibir um pouco, mas a gente sabe que é um grande desafio. Então é de grande importância as emendas parlamentares, para que a gente possa destinar nos locais que ainda tem essa necessidade de melhoria, que a gente possa, né, carimbar. Em outubro agora a gente tem que fazer para o ano que vem. É isso que eu já ia perguntar. A gente tem aí o orçamento que deve chegar no final de setembro. O senhor já está pensando nas emendas impositivas para esse ano, até porque agora eu creio que a Câmara está bem madura para fazer. O senhor está desde o começo, quando ela foi implantada, né, vereador? Já foram 3 anos de emendas parlamentares.
acabamos de fazer também um ginásio poliesportivo, fizemos toda a cobertura, uma obra de quase 600 mil reais, que agora passa a ter na região, que não tinha também, uma quadra para terceira idade poder fazer atividades físicas, e os adolescentes e crianças irem lá também brincar. Ela vai ficar aberta o dia todo. Sim. Quer dizer, é um local que com chuva, faça sol. No Nova Mercedes, é? E essa lá no Jardim Monsigriste. Ah, tá. Uma quadra poliesportiva, né? Basquete, vôlei, futebol de salão, ficou linda. E que será muito bem utilizada e aberta para a população. Tem alguns locais, menina, que a gente sabe que ficam fechados, tem aquela coisa de horário que a Sim. população acaba nem conseguindo aproveitar, né? Mas lá não, aberto até as 10 da noite, para que todos possam aproveitar. Vai ter lá as suas atividades, intergeracional para todos, né? E vai ser um sucesso para aquela população. Certo, e o pensamento já... Esse estudo que vocês fazem para as emendas impositivas. A gente vai ouvindo no decorrer do ano a população e a gente vai priorizando o que é mais necessário para a gente destinar essa emenda. Por exemplo, eu vou mandar uma coisa que já é certa. Vou mandar novamente, provavelmente 1.300.000 para continuidade da reforma na UPA São José. Okay. Então isso já está certo, já combinei lá com a Rede Marugatti para dar continuidade nas melhorias na UPA São José. E as outras demandas, outra areninha para a gente colocar em outro bairro que ainda não tem, que é o campo sintético, e aí a gente vai revitalizando toda a região. E dando mais oportunidade de entretenimento, cultura e lazer para todos. Exatamente. Né? E também já fomos procurados por algumas entidades sociais, programas sociais, que nós iremos também destinar algumas verbas para as melhorias dessas associações que têm nos procurado. A gente vê que é uma associação séria e que executa um serviço sério para as crianças. Nós também já temos anotadas ali umas 2 entidades que nós vamos fazer isso. Vereador, quem quiser entrar em contato direto com o Felipe Marchese... Tem lá o nosso telefone do gabinete, tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, é Felipe Marchese, você me acha facinho. A gente está à disposição, sempre estou aqui na Câmara todos os dias, prestando contas, atendendo a população, ouvindo, para que depois a gente possa ir trabalhar e atender as demandas da população. Tá certo, então, vereador. Olha, a gente volta a se falar em breve, para o senhor falar muito mais aí, se Deus quiser, no próximo ano, quais são as emendas impositivas em 2026 e muito mais. Obrigado, Mirna, por essa oportunidade de poder prestar contas do nosso mandato para a população de Campinas. A gente tem trabalhado muito para que a nossa cidade seja referência no Brasil. Tá certo, então, olha, e você que acompanha o Na Casa do Povo, pode acessar a nossa playlist lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Você acompanha as outras entrevistas, inclusive do vereador Felipe Marchese, que falou um pouquinho sobre a sua história de vida. Na segunda participação, contou como ele virou político, né? O que ele fazia antes e tudo mais. E agora, contando aí sobre um pouquinho, é um resumo, viu, gente, do trabalho dele. Mais sobre o trabalho do vereador Felipe Marchese, de todos os parlamentares da Câmara, você encontra lá no site campinas.sp.leg.br. Ou então você assiste o Na Casa do Povo lá na playlist do YouTube. Até um próximo Na Casa do Povo.